Irmãos, eu queria falar sobre a onipotência de Deus. A pastora Fúvia se adiantou ontem de manhã, já pregou tudo que eu ia pregar. Eu acho que até por isso Deus não... Senão, 10 minutos vai dar tempo para tudo. Quem ouviu a reflexão da pastora ontem? Pouca gente precisa ouvir. E ela citou um versículo, que é o que eu vou ler para vocês nessa manhã, que está em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, senão você ouça. Aonde o Senhor diz assim, está aqui em cima, amém. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É claro, irmãos, que nós, como crentes que somos, cristãos, e até aqueles que não o são, nós precisamos ter um entendimento de Deus. E na proporção que nós buscamos esse entendimento, queremos entender, conhecer, perceber quem é Deus, como Ele é, o que Ele está fazendo, como Ele age. E provavelmente entre o povo de Deus há um sentimento muito maior de que conhecemos Deus. Conhecemos Deus, sabemos como Ele age. Muitas vezes nós achamos que nós somos muito íntimos de Deus. O Senhor me falou uma coisa interessante. Irmãos, nós não conhecemos nada de Deus. Nós não conhecemos nada da grandiosidade de Deus. Você pode viver 2.000, 10.000 anos, estudar o que você quiser, ninguém vai colocar Deus num tubo de ensaio e fazer uma avaliação de quem Ele é. Quem cometeu esse primeiro erro foi um personagem chamado Lúcifer, que assistia diante do trono de Deus, contemplava a glória de Deus, conversava com Deus, e ele chegou num ponto que ele achou que ele conhecia os mistérios e os limites de Deus. E ele achou que ele podia fazer uma ação onde ele ia colocar Deus contra a parede, modo de dizer. Porque ele disse, eu conheço tudo de Deus, eu conheço os limites de Deus, eu vou agir e Ele não vai poder fazer nada. Ele não conhecia nada. O conhecimento dele era zero a respeito de Deus. E assim somos nós. Precisamos, queremos, estudamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus. E eu quero depois concluir o que é que nós precisamos conhecer de Deus. Entre tantas coisas. Por mais estudo que tenhamos, por mais conhecimento. Estudei 5 anos de teologia, todas as áreas, todos os ramos da teologia. Estudei todos os meandros da espiritualidade. Não conhecemos nada de Deus. A sua capacidade é infinita. Ele não tem limite. Ele é grandioso. Nós agimos, oramos, fazemos as coisas, muitas vezes confiados no conhecimento que nós temos de Deus. Eu vou fazer assim porque vai acontecer assim. Se eu fizer desta forma, Deus vai agir desta maneira. Deus sempre vai nos surpreender. Eu fico impressionado de ver na palavra de Deus, eu leio a Bíblia, não há repetições. As ações de Deus são surpreendentes de Gênesis a Apocalipse. Ele surpreende a cada dia.
diante de Deus e com Deus nós não temos dias iguais. Muitas vezes nós dizemos, como a pastora diz, eu nasci no Evangelho, me criei no Evangelho, eu conheço toda a história do Evangelho. Ainda não conhecemos nada do que Deus pode fazer. Tudo que nós já conhecemos, tudo que nós vivemos, Ele pode nos surpreender hoje, agora mesmo Ele pode nos surpreender com uma situação que nós nunca imaginamos que Ele iria fazer. Por isso, quando formos na presença de Deus, quando formos buscá-lo em oração, por favor, não leve a sua agenda. Não leve a sua agenda. Porque você deve se colocar na presença de Deus para se colocar nas mãos de Deus. Não para levar para Ele uma agenda, Senhor, o Senhor precisa fazer isso, eu estou com esse problema, agora nós vamos fazer dessa forma. Não, 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 não. Se coloque para ouvir, para receber, para ser orientado, para ser dirigido. Não queira levar planos para Deus, receba os planos de Deus em sua vida. Gênesis capítulo 12 conta a história de Abraão. Nós vamos encontrar lá a história de Abraão. História interessante. Deus foi chamar Abraão, ele era um jovenzinho de 75 anos. Começa a história dele por aí. Por que Deus tem que escolher um velhinho de 75 anos, outro velhinho de 90 anos? Porque Ele faz assim, não tem porquê. Ele é Deus, Ele opera, é Ele quem capacita, é Ele quem fortalece, é Ele quem realiza. Não há porquê, não há regra, não há conduta, Ele é Deus. Aí nós vemos a história de Isaac, o filho querido, o filho esperado, quanta coisa aconteceu. Aí de repente, Deus chega para Abraão, que tem o seu coração cheio de amor por esse filho, e diz assim: vai, sacrifica teu filho Isaac. E Abraão perguntou: por que o senhor quer? Não, ele não fez pergunta. Ele simplesmente se submeteu à vontade de Deus, sem saber qual seria o final da história, mas confiando no Deus que ele servia. A gente lê a história de Moisés. Coisa interessante. Você vai ler a história de Moisés, Deus não está preocupado com quem está buscando Ele ou não está buscando. Ele chega e diz: eu sou Deus. Ele se apresenta. Moisés estava lá no monte, guardando as ovelhinhas. De repente vê uma sarça incandescente, um matinho que queimava, tinha fogo e não era devorado pelo fogo, ficava ali. E ele disse: nossa, que coisa estranha, que visão maravilhosa. Mal sabia ele que era Deus se manifestando. E Deus se manifesta de diversas maneiras, é incompreensível. Aí ele é surpreendido por aquela chama. Vou lá olhar. Calma, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que pisas é terra santa. E ali eu sou o Deus dos teus antepassados. Tenho uma obra para realizar contigo. Aí tudo aquilo que nós conhecemos, ele foi diante de Faraó, foi usado pelo poder de Deus. Deus operou sinais grandiosos. E eu imagino Moisés saindo com aquele grande povo do Egito. Mas que Deus bondoso, que Deus maravilhoso, de repente coloca eles em frente ao Mar Vermelho, com o exército de Faraó vindo atrás. E Moisés disse: Senhor, o Senhor nos tirou de lá. E o povo começou: pô, você nos trouxe aqui para morrer aqui na praia, na beira desse mar, não tinha sepultura lá no Egito para nós morrermos, sermos pelo menos sepultados, vamos ficar aqui, os nossos cadáveres. E Moisés se afligiu. Sabe por quê? Porque mesmo Deus nos conduzindo, muitas vezes vamos nos deparar com situações difíceis. E é nas situações difíceis que nós vamos conhecer melhor o nosso Deus.
Moisés ficou angustiado, não é para menos. E quando ele começou a clamar ao Senhor, porque não tinha saída, não tinha expectativa, não tinha caminho, não tinha o que fazer. E tem horas que você não tem o que fazer, porque tudo fechou. Não há saída, não há solução, mas existe um Deus vivo e real. E Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Para onde? Vai para o mar. E você sabe da história. E não é conto da carochinha, nem lenda. Eu creio literalmente. Eu deixei a faculdade de teologia um dia, onde eu estava fazendo faculdade de teologia, porque o professor de teologia disse assim: o senhor não está acreditando que isso seja literal, seja verdadeiro, né? Eu disse: eu estou. Ele disse: isso é história, isso é lenda. E eu ali desisti da minha carreira de teólogo. E na minha ignorância prefiro ficar crendo de que tudo que está na Bíblia é a verdade. Aí Deus vai agindo e abre o mar vermelho em duas partes. E diz a Bíblia que eles passaram em terra seca. E você conhece a história. Aí depois Moisés morre e quem o substitui é Josué. Aí eles enfrentam uma batalha em Jericó. Rodear aquela cidade. Deus deu a receita completa do que tinha que ser feito. Tinha que rodear a cidade, tocar trombeta, tocar buzina, carregar não sei o quê. Por quê? Porque Ele é Deus. E as ordens dEle, as orientações dEle, as inspirações dEle não podem ser ignoradas. Não podemos dispensar, desfazer aquilo que Deus nos orienta. E se eles não fizessem exatamente o que Deus passou para Josué, certamente aquelas muralhas não teriam caído, mas caíram. E Deus mais uma vez surpreende com uma situação inédita. Porque não houve duas vezes esse acontecimento na Bíblia, só houve esse. Não houve duas muralhas de Jericó. Deus muitas vezes fortalece seus servos com uma coragem, com uma virtude, aonde quem olha diz assim: você é louco, você é doido, você está enfrentando, está mexendo com coisa séria, mas é Deus muitas vezes quem fortalece o coração dos seus servos e das suas servas para tomar atitudes, decisões incompreensíveis diante da razão humana. E foi o que aconteceu com Misael, Ananias e Azarias. Você sabe quem são eles? Isso mesmo. Misael, Ananias e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego foram os nomes que foram dados em homenagem aos deuses estranhos. Aí o rei fica doido da cabeça, levanta uma estátua no campo de Dura, na província de Babilônia, e ordena que todos têm que adorar aquela estátua. E quem não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Ninguém é besta, todo mundo foi adorar. Afinal de contas, não faz tão mal assim. A gente adora depois fica tudo em paz. Só para satisfazer o rei, porque eu não vou pôr minha vida em risco, porque vou contrariar uma lei. Mas esses três jovens, movidos por uma força sobrenatural, vinda de Deus, não vão adorar não. Aí foram informar o rei: tem três rapazes aí que o senhor veio lá daquele povo meio estranho, que adora o Deus de Israel, disseram que não vão adorar não, e não se dobraram. O rei mandou chamar: não vão adorar não. Então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente.
Coisa maravilhosa quando nós estamos dominados pela presença do Espírito de Deus e nós fazemos coisas que o mundo não pode entender, as pessoas não podem compreender, mas Deus está movendo a tua vida para enfrentar e vencer essa luta em nome de Jesus. Deus está te movendo para vencer os desafios que são feitos. E o rei disse: vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E quando eu lançar vocês lá, eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Ó rei, nós não necessitamos de te responder nada a respeito disso, porque você não entende nada disso. Não vamos responder, mas o Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder para nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha. De que jeito eu não sei, mas Ele tem. Estamos confiados em Deus. Está confiado em Deus, meu irmão? A fornalha está aí, da prova, esperando. E de repente, eles não sabiam o que ia acontecer. Eu tenho certeza que eles não sabiam, porque Deus diz: fica sossegado, viu? Vou fazer um milagre aí, não vai acontecer nada como não. Eles não tinham conhecimento, eles tinham só uma coisa: eles eram movidos por uma fé, por um sentimento. E eles foram lançados na cova, na fornalha de fogo ardente. E o rei olhou e viu eles andando e passeando no meio daquela fornalha. E disse: não foram 3 os homens que nós lançamos? Mas eu vejo um outro personagem, uma outra figura andando lá no meio do fogo com eles. E é semelhante ao Filho dos deuses. E eles saíram ilesos. Não havia sinal de fogo, nem de queimadura, nem suas vestes, nem seus penachos foram queimados, nada, porque o Deus de Israel estava com eles. Mais uma vez Deus surpreendeu. Que Deus maravilhoso. E você vai lendo a Bíblia, você vai se surpreendendo com as ações de Deus. Daniel na cova dos leões. Irmãos, a nossa vida é uma sucessão de acontecimentos. Você está aqui hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nem daqui a pouco, nem até a noite. Quantas coisas. Mas Deus sempre vai surpreender aqueles que nele confiam, cuja vida está nas mãos de Deus. Por isso não tema as circunstâncias, creia em Deus. Jesus disse para aquele homem que estava com a sua filha à morte: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus: não temas, crê somente, creia. Um Deus que se apresenta nas situações mais inusitadas. Nós poderíamos citar a história de Jonas, o desobediente Jonas. Foi abençoado por causa de uma baleia não, um grande peixe, obediente. O peixe era obediente, Jonas não era não, mas o peixe era obediente. Deus mandou o grande peixe engolir Jonas. E o grande peixe engoliu. Logo que engoliu, disse: comia alguma coisa ruim. Porque o gosto não era bom, porque estava ali no ventre daquele grande peixe um cara desobediente, que estava fugindo de Deus. Mas de Deus ninguém foge. Deus surpreendeu Jonas. Está indo embora? Está indo para Tarsis? Vem aqui, rapaz. E o grande peixe foi cuspilo lá na praia, de volta no caminho onde ele devia estar. Não tem outra história igual. E a gente vai se surpreendendo com tantos acontecimentos, com tantas ações de Deus. Você já percebeu que nós servimos a um Deus tão grande, que não tem limites? Deus não tem limites. Se nós entrarmos nos evangelhos, e já concluindo, Jesus mesmo nos seus milagres, nas suas ações, ele foi tão surpreendente.
usou o barco lá dos pescadores para pregar. Empresta o barco aí. Pregou, falou, deu uma mensagem. Então, agora vocês voltam, vão para o mar, fazer uma pescaria. Senhor, nós passamos a noite pescando. Passamos a madrugada inteira, não pescamos um peixe. Hoje o mar não está para peixe, não. Vai lá, rapaz. Mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. E fizeram uma pesca maravilhosa. Surpresa de Deus. Deus nos surpreende quando nós achamos que não tem mais solução. Vai perguntar para Jesus que ele chegou para o cego e cuspiu no olho do cego. E disse, agora, porque o cego queria ver. Senhor, quero ver, quero enxergar. E ele deu uma cuspida no olho do cego. E ele disse, agora, o que você está vendo? O cego olhou e disse assim, eu vejo uns vultos, os homens passando como se fossem árvores distantes que eu estou vendo. Aí Jesus tocou ele de novo, repreendeu a cegueira. E agora? Agora a cirurgia foi completa, estou vendo perfeitamente bem. Para o outro, ele já chegou para o outro cego, cuspiu na areia, fez uma laminha, passou na vista do cego, mandou ele se lavar. Por que duas ações diferentes por uma mesma finalidade? Nós não entendemos ações de Deus, não temos como compreender, nem como entender de que maneira Deus vai te surpreender. Mas Ele vai te surpreender, porque tem gente aqui nessa manhã que está com grande necessidade. Eu não costumo, Deus não me toca, muito raramente, às vezes, chamar alguém ou dizer para alguém. Mas eu estava orando lá em cima, antes de descer para cá, para o culto, e Deus me falava a respeito de uma família, que nesta manhã está aqui, eu não sei se está um membro da família, ou dois, ou família completa, ou uma pessoa. Mas essa família está passando por uma situação de conflito muito grande. E a pessoa ou as pessoas que estão aqui nessa manhã estão atribuladas, angustiadas, porque está havendo uma dissolução dessa família. Mas hoje Deus vai te surpreender. O senhor fala de uma pessoa que está temerosa porque está com uma cirurgia marcada. Para dentro de alguns dias, está fazendo exames. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Eu não sei, Deus não está me revelando, não tenho dom de adivinhação. Eu falo aquilo que Deus me toca. Mas Deus diz que vai te surpreender. Podemos estudar tudo o que nós possamos entender de estudo a respeito de Deus. Podemos passar o restante das nossas vidas debruçado em livros. Podemos jejuar, orar, isso vai nos aproximar de Deus. Mas nem o próprio Lúcifer, lá na glória, quando ele lá estava, vendo, contemplando a glória de Deus, ele achou que ele conhecia todos os mistérios, que conhecia tudo. Eu conheço os limites de Deus, eu sei como é que eu vou fazer. Quebrou a cara. Nós nunca conhecemos por completo o poder e a grandiosidade de Deus, porque Ele é Deus. Agora tem uma coisa que você precisa conhecer, e eu concluo agora. E nós nem podemos entender por quê. É o amor que Deus tem por você. Isso você pode ter certeza que Deus te ama. Pastor, mas o senhor sabe que eu estou passando. Não importa se você está na beira do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. Ele continua te amando e Ele vai abrir um caminho para você passar. Você está sendo fiel a Deus? Não se preocupe se você estiver sendo lançado na fornalha de fogo ardente. Deus te ama. Deus nos ama. Esse amor nós podemos conhecer, ainda que eu não entendo o amor de Deus. Só não entende, pastor? Por que Deus nos ama tanto? Não tem uma explicação. Mas eu estava pensando como Deus é responsável, como Ele é tremendo. Ele tinha uma responsabilidade sobre a raça humana que Ele criou.
E ele sabia tudo o que ia acontecer. E o amor dele já estava declarando as soluções. Por isso que hoje nós temos Cristo Jesus em nossa vida. Você pode ser acolhido, nessa manhã ser acolhida no amor de Deus. Ainda que não possamos compreender a intensidade, a grandiosidade desse amor. Mas é Ele que vibra no nosso coração, na nossa alma. Deus vai nos surpreender a cada dia, a cada momento, a cada instante. Ele estará nos surpreendendo, de maneira que você diz, puxa vida, como Deus fez isso? Como aconteceu dessa forma? Nós não compreendemos. Ele vai continuar agindo, até o dia que nós fomos lá para a eternidade. E lá nós podemos até contemplar a glória do Senhor, como Lúcifer conheceu. Mas os limites de Deus, da grandiosidade desse poder, jamais. Eu acho que quando eu às vezes fico pensando, aquelas miríades de anjos, arcanjos, serafins e querubins, isso não é pouca gente. Isso não é o estádio Maracanã cheio, não. Isso deve ser milhares e milhares de milhares de milhares de milhares e milhares. Você olhava e aquele sem fim de seres celestiais. E eu vou dizer, meu Deus, sabe? Eu acho que só fora desse corpo mortal mesmo a gente vai poder alcançar um pouquinho dessa grandiosidade que é o nosso Deus. Por isso, não se preocupe. Tudo isso que você está passando, que você está enfrentando, as lutas que você passa, os desafios que você tem, o questionamento do seu coração, como é que eu vou passar essa semana, o que vai acontecer? Senhor, tem misericórdia. Ele tem misericórdia, Ele já teve misericórdia, Ele ama você, Ele está presente, Ele vai agir. Deus vai te surpreender. Fique de pé que nós vamos orar.